todos. Hoje continuando também a nossa aula de banco de dados, álgebra relacional. O tema de hoje é intersecção, tá? A intersecção é uma relação que cria uma nova relação ou tabela, cujos elementos entre duas relações sejam comuns. Então, eu tenho duas relações, A e B. Numa intersecção, ele vai gerar uma nova tabela, né? Uma nova relação, onde o elemento de A seja igual ao elemento de B, beleza? O resultado não contém repetições, né? Se houver mais de uma, digamos assim, mais de um elemento que seja idêntico, né? Ele não tem repetição, beleza? Só vai vir um. É uma operação que deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho o Juca duas vezes como comprador e o Juca como fornecedor. Se eu fizer essa intersecção, ele vai trazer apenas uma vez o Juca como comprador e apenas uma vez Juca como fornecedor. Mesmo eu tendo o Juca duas vezes como comprador, tá? Ele não traz os repetidos, tá? É uma operação que requer que as estruturas das relações sejam compatíveis, idênticas. Assim como nós vimos na diferença e na união, a intersecção, as estruturas têm que ser idênticas. Quando eu falo idênticas, com relação à estrutura, né? Aos campos, tá? Então, como é que eu represento? A notação é relação 1, ou tabela 1, intersecção, relação 2, R1 e R2. Tá? Essa é a maneira que eu posso trabalhar, certo? Então, por exemplo, a nossa famosa relação compradores e fornecedores. Como eu iria representar essa intersecção? Apresente uma relação de todos os compradores que estão em fornecedores. Se eu quero pegar uma relação de todos os compradores que estão também em fornecedores, olha só, eu faço uma intersecção. E ele tem que trazer para mim o quê? O Juca. Porque o Juca ele está tanto na tabela de comprador como na tabela de fornecedor. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu comentar isso aqui com vocês, né? Vamos pegar aqui fornecedores. Tá, pera aí. Até Transaction Block. Tá, deixa eu ver aqui. A transação foi abortada, comando ignored até... tá, eu tenho que finalizar a transação, porque eu desabilitei o auto-commit aqui, tá vendo? Vamos lá. Tá, agora eu vou rodar aqui agora. Error. Current transaction aborted, ignora até que transação tá. Deixa eu copiar aqui, vou fechar isso aqui novamente, né? Deu um pauzinho, né? Então vamos lá, sair. Vamos entrar aqui novamente no pgadmin. Né? Beleza, please. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste novamente. Aí, agora sim. Então eu tenho o Juca, olha aqui, o Juca como fornecedor. E se eu pegar o compradores, né? Eu vou ter também o Juca como comprador, tá? Então, se eu fizer uma intersecção entre compradores e fornecedores, o que ele está dizendo aqui, compradores que estão em fornecedores, né? Se eu fizer uma intersecção, ele tem que trazer para mim o Juca. Ele trouxe o Juca, conforme tem o nosso exemplo aqui, né? Beleza? Então, o SQL, eu utilizo o intersect para fazer essa intersecção. Então, resumindo, a intersecção, gente, ele vai trazer... Quem lembra desse... Quem aí lembra dessa anotação aqui, desse esquema? Então, a intersecção ele vai trazer o quê? Os elementos que são em comum. Deixa eu colocar aqui. Em A, eu tenho A e o B. Então, a intersecção ele vai trazer
vai criar uma nova relação onde haja algo em comum entre A e B, tá? Então, nesse caso aqui, comprador intersecção fornecedores, ele traz a única coisa que tem igual, tanto em comprador como em fornecedor, é o Juca. Beleza, pessoal? Lembrando que as estruturas têm que ser idênticas, tá? Muito bem. Mesmo exemplo, né? Nesse caso aqui, porque se vocês olharem, eu fiz aqui listando o quê? Lembra que eu falei? O nome, endereço e o telefone. Eu acabei fazendo uma projeção, porque se eu fizer no asterisco, não vai dar certo. Porque o asterisco, ele vai o quê? Vamos ver aqui. Ó, não vai trazer nada. Por quê? Lembra lá que eu expliquei por causa do ID? O ID é diferente. Então, para ele fazer uma intersecção, todos os elementos têm que ser iguais. Por exemplo, recapitulando. Olha só, vamos ver. Juca, olha a rua. Rua Paraná 825 e 35 72 11 11, né? Só que o ID é 6. Se eu pegar de fornecedores, olha aqui. Juca, Rua Paraná 825 e o telefone. Idêntico, né? O que difere do Juca fornecedor e do Juca comprador? É o ID, né? Nesse caso aqui, na tabela fornecedor, ele tem o ID 5. E na tabela comprador, o ID é 6. Por isso que não funcionou utilizando o asterisco, porque ele trouxe também o ID. Então, para que funcione, eu tenho que fazer uma projeção, né? Certo? Telefone. Certo? Tá? Vou fazer uma projeção. Deixa eu aqui nome, endereço, telefone para fornecedores e aqui a compradores, tá? Beleza, Juca. Então eu tenho que fazer o que? Uma projeção. Olha aqui, ó. Representado pelo pi, nome, endereço, telefone de compradores, intersecção, o pi, né, que representa a projeção, o nome, endereço, telefone de fornecedores. Beleza, pessoal? Então existem outros operadores que são deriváveis, né, que são derivados e que podem também, que vão trazer o mesmo resultado de uma intersecção. Aqui, por exemplo, eu tenho, olha aqui, ó, certo? Aqui está faltando aqui, ó, o B menos A menos B é a mesma coisa, tá? Ó. A operação de intersecção ela é comutativa, tá? Ou seja, a ordem aqui não vai interferir nos resultados, tá? Ela não interfere. Beleza? Pessoal, só para consertar, aqui está faltando uma intersecção, tá? Porque quer dizer o quê? A intersecção B é igual a A menos, entre parênteses, A menos B, tá? Então tá faltando aqui, eu vou arrumar isso aqui, tá? Já vou arrumar já, tá, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e assim que eu arrumar, eu volto com a nova versão, tá? Só um instantinho. Pessoal, então continuando, aqui eu já arrumei, né? Coloquei a intersecção, vou atualizar novamente essa apostila. Então, a intersecção B é igual a menos, entre parênteses, A menos B. Então, essas expressões aqui são equivalentes, tá? E repetindo, a operação de intersecção ela é comutativa, ou seja, a ordem aqui não irá afetar o resultado, beleza? Lembrando que a intersecção ela traz para mim os elementos que são iguais entre dois conjuntos, entre duas relações. Beleza, pessoal? Tá. A junção natural é o nosso famoso join, né? No SQL. Então, a junção natural ela retorna a combinação de tuplas de duas relações, R1 e R2, que satisfazem um predicado, ou seja, uma condição, certo?
Nesse caso aqui, é uma relação com todas as combinações das tuplas na relação 1, R1, e relação R2, na qual seus atributos em comum são iguais. Lembra na aula de SQL que nós fizemos os join entre chave primária e chave estrangeira? Então é a mesma coisa. Então essa junção natural ela vai fazer ligar essas duas tabelas, certo? Beleza? Ela vai gerar uma nova relação onde os atributos de R1 e atributos de R2 sejam, digamos, iguais. Tá? Os valores neles armazenados sejam iguais. Beleza? A anotação é R1. E aqui a junção natural é representada pelo pipe e o X e outro pipe. Né? Então o X fica entre o sinal de pipe. Então R1, X, R2. Beleza? Então, por exemplo, apresente uma relação de todos os compradores que possuem compras. Então, compradores e compras. Tá? Então, eu quero pegar todos os compradores que possuem compras. Então, vamos voltar lá no nosso pgadmin, né? Só para vermos o que ele tem que retornar aqui, né? Então, vamos ver lá o que ele tem que retornar. Select nome, telefone foram compradores, né? Deixa eu ver aqui. Select. Asterisco from compras. Vamos pegar compradores primeiro. Tenho dois compradores. Eu tenho o Guilherme, o José. O Guilherme 1, o José é 2, a Maria é 3 e o Juca é 6. Vamos ver as compras. Quem é que tem compra aqui? Decorem o código aqui. Então, olha aqui, eu tenho. Olha as minhas compras, Essa compra aqui, essa tupla, é o... Olha só, é o comprador 1. Essa tupla aqui é o comprador 2 e essa tupla aqui é o comprador 3. Beleza? Então, eu quero pegar o quê? O que eu estou querendo aqui? Vamos voltar aqui. Apresente uma relação de todos os compradores que possuem compras. Faltou o que aqui que eu vou colocar também. Tá? Vamos colocar já, né? Que eu estou trabalhando direto aqui. Que possuem compras. Tá difícil, hein, pessoal? Mas vamos nessa, né? Então vamos lá. Animações, iniciado atual. Beleza. Então vamos ver como ficaria esse resultado. Então select asterisco from compradores. Eu tenho que colocar aqui. Vamos colocar compradores. Ponto asterisco, né? Eu quero todos os compradores. Join compras. On o que? Opa. On compradores ponto id, isso nós já fizemos, é igual a compras ponto id compradores. Olha, esse aqui é o nosso predicado, né? Compradores. Esse aqui é o nosso predicado. É a nossa condição. Olha aqui. Beleza? Vamos ver. Opa, deu um errinho aqui. Join compras. Compradores ID, perdão. É o contrário. Tá vendo? Isso aqui. Então, o resultado dessa junção natural aqui, compradores, junção natural, compras, tem que trazer isso aqui para mim. Ou seja, olha só, para que ele possa trazer, os atributos que eu utilizei tem que atender a uma condição. Que condição? Compradores ID é igual a compras, compradores ID. Beleza? Eu poderia fazer de uma outra maneira também, né? Eu tiro o join, coloco vírgula, compras, compradores e compras, aonde, olha só, poderia também fazer dessa maneira. Compradores ID é igual a compras.compradores ID. Também daria a mesma coisa, tá? É o mesmo resultado. Mas eu prefiro utilizar o join, ok? Certo? Beleza, pessoal?
Tá? E aí, né, gente? Aqui eu fiz a junção natural, pode ser visto como uma combinação de uma operação de seleção aplicada sobre uma operação do produto cartesiano. Foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Olha só. Compradores, ponto, ó, seleção compradores ID é igual a compras compradores ID. Olha só, compradores ID. Então, olha só. Então, na verdade, eu poderia não utilizar essa junção natural e utilizar essa seleção aqui. Porque daí o que acontece? Eu vou pegar de compradores e de compras, aonde o comprador ID é igual a compras.compradores ID. Não é isso? Não foi o que eu fiz aqui? Ó, olha só. Então, uma junção natural pode ser vista também com uma seleção, certo? Uma seleção e um produto cartesiano. Olha só. Aqui eu tenho uma seleção e aqui eu tenho um produto cartesiano. Só que eu vou juntar essas duas tabelas aonde o compradores ID é igual a compradores ID. Ó, compradores.id. Esse ID é do campo compradores. E esse compradores ID é um campo da tabela compras. Beleza? Olha aqui. Pessoal, por hoje é só. E aí, na próxima aula, vamos trabalhar com renomeação. E aí, acaba de finalizar essa nossa aula sobre álgebra, tá? Tenham uma boa noite.